Nós estamos para testemunhar o maior acontecimento da história, a volta de Cristo a essa terra em glória e majestade. Como será a sua vinda? Como identificar os sinais que anunciarão a sua chegada? Está começando o seu Bíblia Fácil. Olá amigo, olá amiga, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil mais uma vez. Nos reunimos a cada semana para estudar um tema da Palavra de Deus. Você percebeu que nós estamos com a nova temática, os ensinos de Jesus. E hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre um tema que é apaixonante, a volta de Jesus a essa terra. Vamos compreender como será a vinda dele, se será literal ou não, o que vai acontecer com os mortos, com os vivos e como eu e você estamos envolvidos nessa história. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, com um grupo de 10 amigos que vieram de vários estados brasileiros para essa nova temporada. E para participar dessa temporada, nós preparamos um guia de estudo para ajudar você a compreender mais esses temas. E eu tenho aqui em minhas mãos esse guia e quero oferecer para você agora. Esse guia é um presente da Novo Tempo. Você pode solicitar ele através do nosso telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode solicitar também agora através do nosso site, novotempo.com/bibliafácil, ou mesmo enviar uma mensagem por WhatsApp para nós da Escola Bíblica da Novo Tempo. O nosso número é 129-8100-1615. Mas ao enviar sua mensagem pelo WhatsApp, por favor, coloque o seu nome, CPF, e-mail e os seus dados postais. É claro que se você tiver e-mail. Agora, os dados postais devem estar completos, com rua, número, bairro, cidade, CEP, porque se faltar alguma informação, não vai chegar a revista na sua casa. Num prazo de 15 a 20 dias, você vai estar recebendo esse material. Um outro detalhe. Em todas as igrejas adventistas, aos domingos à noite, nós estamos promovendo uma linda programação sobre esse mesmo tema. E você é o nosso convidado. Acesse o site encontreumaigreja.com.br, descubra uma igreja adventista perto da sua casa e faça-nos uma visita. Aos domingos à noite, existe ali um professor, um pastor, um missionário que está com esse tema em mãos. Ele vai apresentar e vai ajudar você a clarear mais os temas que o Bíblia Fácil está apresentando. Por isso, você é muito bem-vindo e nós temos a satisfação de ter você participando do nosso programa. Estamos aqui com um grupo de amigos prontos para mais um estudo. Todos já receberam aí suas Bíblias. Foi preparada uma Bíblia sobre essa temática dos ensinos de Jesus com muito carinho e nós estamos usando esse material para aprender mais dos temas que Jesus ensinou. Mas antes de começar, nós vamos mais uma vez orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós agora teremos. Se você puder em casa, feche seus olhos e ore comigo. Nosso bondoso Deus, muito obrigado por estarmos juntos com esses amigos e com esses nossos queridos amigos que também estão em casa. Queremos abrir Tua Palavra mais uma vez e queremos suplicar que o professor, Deus Espírito Santo, esteja agora ao nosso lado e nos faça compreender as revelações desse livro. Nós te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos então tomar nossas Bíblias e eu queria começar então introduzindo esse tema, o que Jesus ensinou sobre sua volta, lendo uma das promessas mais belas que nós encontramos na Palavra de Deus. Está no Evangelho de São João, no capítulo 14, e é uma promessa feita pelo próprio Jesus Cristo. São João, capítulo 14, vamos ler dos versos 1 a 3. Página 721. Aqueles que estão usando a Bíblia, aqui no nosso estúdio, página 721. Você em casa talvez a paginação não confira, mas nós iremos ler João 14, Evangelho,
versos 1 a 3. Olha que linda promessa fez Cristo para os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é uma promessa que Jesus fez. Ele nunca falhou em suas promessas. E Jesus está dizendo para mim e para você, eu vou para a casa do Pai. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu vou voltar. Se você olhar com mais detalhes o Novo Testamento, você vai descobrir que existem aqui cerca de 300 textos que falam sobre a volta de Jesus. 300 textos? E tem pessoas que ainda não acreditam que ele vai voltar. Ou mesmo pessoas que confundem completamente esse assunto, explicando o que não está na Bíblia, ou ensinando o que não está na Bíblia. Então nós precisamos compreender bem esse tema. Se a volta de Cristo é a culminação do grande plano da salvação, nós temos que nos preparar para esse evento. De fato, desde que Cristo foi assunto aos céus, lá no ano 31, os cristãos têm esperado o retorno dele. Em todas as eras, em todas as épocas, os cristãos esperam a volta de Jesus. Ele vai voltar. E como esse é um tema tão central na Bíblia, há muita confusão. Mesmo no meio religioso, nós temos muitas teorias diferentes a respeito desse ensino. Então, como é nosso hábito aqui no programa Bíblia Fácil, nós temos que abrir a Bíblia e deixar que ela nos ensine sobre qualquer tema que nós queiramos aprender. Hoje vamos abrir e permitir que a Bíblia nos ensine como será a volta de Jesus. Então vamos dar uma olhada em alguns textos e entender bem esse assunto. O primeiro deles que nós iremos ler encontra-se em Mateus 24, 27 e depois Apocalipse 1, 7. Esses dois textos responderão uma pergunta. Jesus ensinou que sua volta seria um evento secreto, porque alguns ensinam que Jesus virá de forma secreta. Mas será que é isto que a palavra de Deus ensina? Então vamos olhar primeiro para as palavras de Cristo em Mateus 24, 27. Jesus disse assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Certamente todos nós aqui já testemunhamos um relâmpago. O que há de secreto num relâmpago? Não há nada. E Jesus falou assim, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ela será visível. Todos verão. Olha o próximo texto que é Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O que está escrito em Apocalipse 1, 7? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ou seja, não será um evento secreto. Não tem nada de secreto na volta de Jesus. Será um evento que todos irão contemplar. E nós iremos ver, na sequência dos textos que leremos, que a volta dele vai mudar completamente o estado de coisas em nosso planeta. A volta dele é o último evento na cadeia profética apresentada na Bíblia. Então, depois da volta de Cristo, não restará mais vida no planeta Terra. Toda forma de vida que existir até a volta de Cristo, na volta de Cristo terá o seu fim. Então, a forma de vida, vamos falar dos seres humanos, os que estiverem salvos irão para os céus e os que estiverem perdidos morrerão. Mas não há um dia depois da volta de Cristo sobre esse planeta. As coisas não continuarão do jeito que estão hoje.
Vamos então conhecer mais detalhes a respeito desta vinda de Jesus. Primeiro, quem é que vai acompanhar Cristo quando ele voltar? O próprio Jesus responde, Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus disse que ele vai voltar e todos os anjos com ele. Quantos anjos tem Deus? Nós não sabemos. O que nós sabemos à luz de Apocalipse 7 é que, Apocalipse 12, versos 7 a 9, é que uma terça parte dos anjos de Deus se rebelaram contra Deus. Nós hoje os chamamos de demônios. São os anjos caídos. Então, uma terça parte dos anjos que havia no céu foram para o lado de Lúcifer. Agora, os outros que ficaram fiéis a Deus, nós não sabemos quantos são, mas a palavra de Deus informa de que os anjos são milhares e milhares, miríades de miríades. E quando Jesus voltar, todos os anjos virão com ele. Você consegue imaginar uma cena assim? Nós não podemos. Jamais subiu na mente humana o que vai ser isso. Jesus voltando entre as nuvens e todos os anjos com ele. Como pode ter algo de secreto nisso? Impossível. É por isso que todo olho verá. E ainda acontecerá um outro fenômeno sobrenatural. Se olhamos para o sol hoje, ao meio-dia aqui no Brasil, os japoneses não podem ver esse sol ao mesmo tempo, porque eles estão do outro lado do globo. Mas quando Jesus voltar, Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá voltando. Ou seja, um fenômeno sobrenatural vai acontecer. O nosso Deus, que é o Deus dos impossíveis, fará a sua vinda ser manifesta a todo mundo ao mesmo tempo. E todos irão contemplar Jesus voltando. E o que acontece então, uma vez que ele volta com todos os anjos? Vamos entender mais um detalhe. Jesus vai voltar a este planeta com que objetivo? Deus não faz nada sem haver um planejamento. E no escopo da salvação, há um plano muito claramente estabelecido. E Jesus volta para culminar o plano da salvação. E qual é o objetivo, então, dessa volta? Mateus 16:27 e Apocalipse 22:12. Vamos começar com Mateus 16, verso 27. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Mateus 16, 27, está na página 647. Página 647. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus volta e quando ele volta, ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Vamos ler também o texto agora de Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lembra que nós explicamos aqui num outro programa que nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras? A salvação é pela graça, o juízo é pelas obras. Por quê? Porque as obras evidenciarão quem está salvo e quem não está. Agora, quando é que ele vai dar a recompensa? Os dois textos foram enfáticos. Quando ele voltar. É aí que vai ser dada a cada um a recompensa. Sim, minha amiga Andréia? Tem muitas pessoas que acreditam que na volta de Jesus, ela pode cometer pecados, e quando Jesus voltar, ela vai se arrepender e ele vai resgatar ela, vai salvar. E a gente está, além dos dias aqui, aprendendo que isso não é verdade. Então, as igrejas ensinam isso também. Esses dias mesmo, uma amiga minha falou isso, que ela está esperando Jesus voltar
para ela se arrepender de tudo. E como que fica essas pessoas? Se alguém esperar que Jesus volte para então se arrepender, ela estará eternamente perdida. Porque antes que Jesus volte, existe um evento que nós chamamos fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o conceito é. E esse conceito se baseia em alguns textos da própria Bíblia. Como, por exemplo, lembra da parábola que Jesus contou sobre as 10 virgens? 5 estavam preparadas e 5 não, as prudentes e as nécias. A parábola diz claramente que quando o noivo chegou, eles gritaram, eis aí vem o noivo. As 5 que tinham azeite, elas entraram para a festa. As que não tinham, não puderam entrar. E a parábola diz, fechou-se a porta. E do lado de fora, houve choro e ranger de dentes. Essa expressão, fechou-se a porta, é a ideia de que antes do casamento, antes que Jesus venha buscar a noiva, que é a igreja, a porta vai se fechar. Que porta é essa? A porta da oportunidade. Tem um outro texto em Apocalipse 22, verso 11, que diz assim, continue o justo ainda na prática da justiça e o imundo continue na prática da imundície. Ou seja, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então a palavra de Deus nos diz que antes que Jesus volte, ele vai deixar o santuário no céu. Lembra que eu já disse para vocês que Jesus está no santuário? É onde Jesus está nesse exato momento, num santuário no céu. Fazendo o quê? Intercedendo por todos nós. Quando Jesus deixar o santuário, não há mais intercessão. Ou seja, todos os casos terão sido decididos. E quando é que ele deixa o santuário? Momentos antes de voltar à terra. Então ele sai do santuário para vir à terra. Então, quando Jesus vier pela segunda vez, os casos já estarão decididos. Se alguém está esperando para se arrepender, quando ele voltar, se perderá. O arrependimento tem que ser enquanto ele está no santuário. É por isso que a palavra de Deus sempre diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Nós temos que nos preparar, é hoje. O arrependimento tem que ser hoje, a decisão tem que ser hoje. Agora, a ênfase aqui nesses versos é o seguinte, ninguém ainda recebeu a recompensa. Então, quando ensinam por aí de que alguém já foi para o céu, a não ser, é claro, as exceções que a Bíblia coloca, que nós já mencionamos aqui algumas vezes, né? Elias, Enoque e Moisés. E também um grupo que ressuscitou com Jesus quando ele ressuscitou. A Bíblia não dá nome para essas pessoas, mas quando Cristo ressuscitou, alguns mortos também ressuscitaram com ele. Nós não sabemos quem são, porque a Bíblia não dá nome deles. Apenas diz que um grupo ressuscitou. Com exceção destes que a Bíblia diz, todos os outros seres humanos estão aguardando a volta dele. Então não existe essa história de quando você morre, você já vai para o céu, já vai para a glória. Não existe isso na Bíblia. Quando você morre, você vai para a sepultura. E lá você vai ficar até que Jesus volte. A palavra de Deus é muito clara, que a morte é um sono. E quando você morre, você dorme. E só vai acordar quando Jesus voltar, como nós veremos em vários textos. Mas a ênfase desses dois textos é a recompensa que Jesus está trazendo. Ela só será dada na volta dele. Ninguém recebe a recompensa antes disso. Os mortos estão mortos, estão no pó da terra, esperando Jesus voltar. E os que tiverem salvos receberão a recompensa, como nós veremos ainda hoje. Então isso tem que ficar claro para nós, sabe por quê? Porque se você sabe a verdade, você não é enganado pelo erro. Você só tem uma proteção contra a mentira, contra o erro, conhecer a verdade. Então quem conhece a verdade não vai cair no erro e na mentira. Vamos ver mais alguns detalhes a respeito da volta de Jesus? Por exemplo, quais serão as consequências da volta de Jesus? Sobre duas classes, os justos e os perdidos, ou ímpios. O que vai acontecer com os justos que estiverem vivos quando Jesus voltar?
Vamos pensar nas pessoas justas, nas que estão salvas, nas que entregaram sua vida a Cristo. O que acontecerá com elas quando Jesus voltar? Deixa que Paulo nos responda. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51, 52 e 53. O apóstolo Paulo escreveu assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que Paulo quer dizer com dormir aqui? Morrer. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos. É isso que Paulo está dizendo. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo mortal, ou que esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Vocês se lembram como é que nós chamamos esse evento? Num estudo que fizemos algumas semanas atrás? Glorificação. Estão lembrados que nós falamos da salvação em 3 etapas? Justificação, santificação, glorificação. Aqui se localiza a glorificação. Jesus volta e todos os justos que estavam mortos, eles sairão da sepultura, eles ressuscitarão. Mas como que eles vão ressuscitar? Incorruptíveis, imortais. A morte será vencida e eles terão agora a vida eterna. E o que é que eles não terão mais quando ressuscitarem? A natureza carnal, a tendência para o pecado, essa força que nos leva para o pecado hoje, ela não mais existirá. Ela será arrancada de nós. Quando? Quando Jesus voltar na glorificação, que é a ressurreição dos salvos. Ou seja, nós receberemos um novo corpo. É claro que não vai ser outro corpo diferente. É o mesmo corpo que você tem, mas agora completamente transformado. Vão desaparecer todos os defeitos físicos. O nosso corpo será perfeito. Nós nunca mais teremos nenhum problema físico. Nós seremos perfeitos como era perfeito Adão quando saiu das mãos do Criador. E nós vamos preservar a nossa identidade. Nós saberemos quem nós somos. Saberemos quem fomos, saberemos aonde vivemos, com quem nós convivemos. Então os salvos, eles ressuscitarão glorificados. E o que vai acontecer com os ímpios? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos entender o que vai acontecer com os ímpios, com aqueles que não aceitaram o plano da salvação. Daqui a pouquinho a gente volta. Todos os temas para mim são importantes, mas a ressurreição, para mim, é a melhor, assim. Porque é o que a gente aguarda, né? O que a gente espera depois de tudo isso aprender. A gente tem que servir a Jesus, seguir os mandamentos. Então é uma aula isso daqui pra gente. A gente pelo menos fazer o correto. Então a ressurreição para mim é o mais importante dos temas. Eu gostei de todos, mas o da morte, para mim foi muito bom, foi reconfortante. Porque, como eu falei numa outra entrevista, eu nunca perdi ninguém tão próximo. Meus pais, meus irmãos, né, o meu esposo, tem pessoas que já perderam, né? Então, não sei exatamente o que é. E toda vez que eu penso em perder uma dessas pessoas, eu já fico angustiada, quero chorar. E todos servem a Cristo, né? Só meu irmão que tá mais ou menos. E hoje, assim, com o pastor ministrando a respeito de dormir, de descansar, na palavra de Lázaro, né? Da morte de Lázaro, a palavra em João, aliás. Então, assim, fez eu pensar de uma forma mais calma, que aquilo, eu sei que mas é difícil você se colocar na situação. Mas se eu vou dormir, se a pessoa vai dormir e um dia a gente vai se reencontrar, então é maravilhoso. Então, eu adorei esse assunto de morte.
Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo mais sobre a volta de Jesus. Vimos no primeiro bloco que quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que o aceitaram como Salvador, eles vão ressuscitar em corpos glorificados. Vimos também que a volta de Jesus não será secreta. Todos os que estiverem vivos verão Cristo voltar. E vimos ainda que Ele voltará com todos os anjos para dar a recompensa a cada pessoa. Isso nos prova que ninguém foi para o céu receber recompensa, ninguém já está na glória, ninguém está salvo. Não, todo ser humano que viveu nessa terra e morreu, ele está sepultado, aguardando a volta de Jesus, com exceção, é claro, da exceção que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz que Moisés, Elias, Enoque já estão no céu. E a Bíblia também ensina que um grupo de pessoas que ressuscitou junto com Cristo, eles também já foram para o céu. Só que a Bíblia não diz quem são essas pessoas. Certamente pessoas que estavam mortas por ocasião da morte de Jesus. Agora vamos dar sequência ao estudo e compreender o que vai acontecer com os ímpios e outros detalhes. Você quer um guia com tudo isso que nós estamos aqui estudando impresso? Está em minhas mãos. É o Guia de Estudos Bíblia Fácil Ensinos de Jesus. É um presente que a Novo Tempo tem para você. Você pode solicitar através do nosso telefone, em horário comercial, 12 21 27 3121. Você pode acessar agora o site do nosso programa, novotempo.com/Bíblia Fácil, e pedir pelo site. E você pode também mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. O nosso número é 12 9 8100 1615. Agora, quando você enviar a mensagem de WhatsApp, lembre-se de colocar o seu nome, CPF, e-mail se você tiver, e todos os seus dados postais, porque nós enviamos pelo correio. E se faltar algum dado, não vai chegar na sua casa. Eu queria falar mais duas coisas para você. Primeiro, é que no final desse estudo, você vai ter perguntas e respostas. Quem preencher essas perguntas e respostas e enviar para Novo Tempo e acertar 70%, pelo menos, vai ganhar um DVD com esses mesmos temas que nós gravamos em Israel. É um presente para você. Agora, se você não acertar 70%, nós vamos mandar para você um certificado muito bonito de conclusão de estudo, mas não ganha o DVD. Tem que acertar 70%. E uma outra coisa é que esse mesmo tema que nós estudamos aqui no Bíblia Fácil, todos os domingos à noite, estamos estudando numa igreja adventista perto de você. Então faça uma visita às nossas igrejas aos domingos à noite e participe do estudo Bíblia Fácil Ensinos de Jesus. Lá haverá um professor esperando você para ensinar um pouco mais a respeito dessa temática. Vamos voltar ao ponto onde paramos e nós estávamos falando a respeito da volta de Jesus e o que aconteceria quando ele voltasse com os ímpios. É o mesmo apóstolo Paulo quem vai explicar. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, Paulo escreveu assim: então será de fato revelado o iníquo. Iníquo, daí vem a palavra iniquidade. Iníquo é o ímpio, aquele que está em pecado. Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, veja, o que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos? Eles vão ser mortos pela manifestação da vinda de Jesus. Então, a glória da volta de Cristo e também as 7 pragas que antecederão a volta de Jesus vão provocar a morte dos ímpios. E aqueles que estiverem vivos, os ímpios até a volta de Jesus, morrem na volta dele. Vamos estudar agora mais uma classe de pessoas. E os justos que estiverem mortos, o que vai acontecer com eles? Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a sua vinda, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No outro verso que nós lemos de 1 Coríntios 15, Paulo diz lá no verso 51 a 53, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos que agora ressuscitam, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, recapitulando, o salvo que está morto, ele ressuscita. O salvo que está vivo é transformado, num abrir e fechar de olhos. O ímpio que está vivo morre no momento da volta de Cristo. E faltou um grupo agora, os perdidos que estão mortos. O que vai acontecer com alguém que se perdeu e está morto? Os justos ressuscitam, mas os mortos não. Jesus não falou para nós sobre duas ressurreições? Olha o que Jesus disse em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui são palavras de Cristo. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, salvos e perdidos. Verso 29. Os que tiverem feito o bem, os salvos, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, os ímpios, para a ressurreição do juízo ou da condenação, como dizem algumas versões. Então haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição, a dos salvos, ela acontece no momento da volta de Jesus. E a dos ímpios, ela só acontece 1000 anos depois da volta de Jesus. Olha o que ensina para nós Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Isso quer dizer que os ímpios vão permanecer nos sepulcros no momento da volta de Jesus. Então, a única classe de pessoas que não verá Jesus voltar são os ímpios que já estiverem mortos. Porque os ímpios vivos verão voltar, os salvos vivos verão voltar, e os salvos que estiverem mortos ressuscitarão também para vê-lo voltar. Apenas os ímpios que já estiverem mortos não verão Jesus voltar. Isso quer dizer que há então um espaço de 1000 anos entre as duas ressurreições. A primeira acontece na volta de Jesus e a segunda 1000 anos depois. Que sinais preditos por Jesus indicariam sua vinda? Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Será que Deus não já mostrou sinais através desses astros? Você se lembra? No dia 19 de maio de 1780, nós temos o que é chamado na história de o dia escuro. Sabe por quê? Ao meio-dia, o sol se ocultou. Houve trevas sobre a terra. Mas, pastor, não é isso um eclipse? Bom, um eclipse é um fenômeno previsível. É justamente quando a lua se interpõe entre o sol e a terra. Só que em 1780 não havia este alinhamento. Não havia lua entre sol e terra. Foi um evento sobrenatural. Se você buscar nas enciclopédias, você busque pelo verbete o dia escuro na história. E você vai encontrar uma alusão ao ano 1780. Sinais no sol e sinais na lua. Naquela mesma noite, a lua apareceu no céu, vermelha como sangue. Jesus também falou de sinais nas estrelas. Em 1833, foi testemunhado um fenômeno extraordinário, uma chuva de estrelas, naquilo que era chamado de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Milhares de estrelas cadentes durante a noite
caindo. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. O que dizer da Primeira Guerra Mundial, em 1914? A Segunda Guerra Mundial, em 1945? E a forma como vive hoje o nosso mundo? Constantemente temos países em guerras. As crises estão se abatendo aos governos e nós estamos vivenciando um momento de grande turbulência em todos os setores de nossa sociedade. São sinais. Jesus disse para nós que esses sinais, eles deveriam nos informar e nos alertar a respeito da volta dele. E Pedro também apontou um outro sinal para a volta de Jesus. Qual foi o sinal que Pedro apontou? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que eles diriam: onde está a promessa da sua vinda? Homens escarnecendo da volta de Jesus. Mas não é isso que acontece hoje? Quantas pessoas acreditam que Jesus vai voltar? Quantas pessoas estão de fato se preparando? Não existe por aí milhares de pessoas que nem em Deus acreditam, não acreditam na sua palavra, não acreditam na volta de Jesus. Eu pergunto para você, não são essas pessoas que estão escarnecendo da volta de Jesus? Agora, é muito triste pensar que alguém criado por Deus duvida da existência dele. Alguém que pode ter em suas mãos o livro sagrado duvida desse livro. E alguém que duvide do conhecimento que esse livro tem, anunciando a breve volta de Jesus. Amigos, a volta de Jesus a essa terra se aproxima e ela será o acontecimento mais extraordinário da história. E eu e você precisamos nos preparar, porque nós vamos estar em algum destes grupos. Por isso eu e você precisamos nos preparar. Como se prepara? Estudando esse livro e vivendo os seus ensinos. É assim que a gente se prepara. Vamos fazer uma breve recapitulação. Quando Jesus voltar, todos os ímpios que estiverem vivos, eles morrem. Todos os ímpios que estiverem mortos, continuam mortos. Todos os salvos que estiverem vivos, são transformados, num abrir e fechar de olhos. E todos os salvos que estão mortos, ressuscitam. Então os salvos que ressuscitaram se unirão aos que estavam vivos e eles serão levados para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele não vai pisar nessa terra, ele vai ficar nas nuvens. Paulo diz que nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares. É nós que seremos levados. Por quem? Certamente pelos anjos, que voltaram com Jesus. Isso nos mostra que os anjos virão com uma missão. Todos eles virão com uma missão. E qual será a missão? É reunir os salvos nos quatro cantos da terra. Mas reunir de que forma? Reuni-los em famílias. Essa será a missão dos anjos. É reunir as pessoas que foram separadas pela morte. É reunir as pessoas que nós amamos e que a morte levou. E todas as famílias serão reunidas. Aquele será um dia de glorioso reencontro, porque as pessoas que nós amamos e a morte levou, nós iremos reencontrá-las. Por certo, você tem em seu coração a dor da morte de alguém que você muito ama. Eu perdi um irmão, perdi um pai, e como eu almejo que Jesus volte para que eles nos sejam devolvidos, para que a nossa família volte a ser completa. E meu pai descansou na fé, esperando a volta de Jesus. E quantos estão descansando na fé, ansiando pela volta dele? Esses ressuscitarão, porque a promessa de Deus não falha. E Jesus falou para nós assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então há esperança mesmo para a morte. O Evangelho tem resposta mesmo para a morte. E é a volta de Jesus que vai unir todos esses salvos.
É a volta de Jesus que vai dar a recompensa a cada um segundo suas obras. Não é claro para você o estudo da Bíblia? Assim será a volta de Cristo. Não tem nenhum segredo. Mas, pastor, não estão falando por aí sobre uma vinda secreta? Isso não é verdade. Pastor, não estão falando de um arrebatamento secreto? Isso não é verdade. Não tem lugar na Bíblia para arrebatamento secreto. A Bíblia é clara em dizer que Jesus vai voltar e as pessoas estarão aqui, as pessoas estarão mortas ou vivas, elas vão ressuscitar para vê-lo voltar. Ninguém foi para o céu arrebatado. A expressão arrebatamento usada por Paulo quer dizer que os salvos serão tomados e levados para os céus. Pode até ser arrebatados, mas é na volta de Jesus, não antes disso. Amigos, nós temos que deixar que a palavra de Deus nos ensine e também nos advirta, porque os sinais que deixados na profecia, nós hoje os estamos testemunhando. Quanta miséria tem se abatido sobre o planeta e nós não temos outra solução, senão a volta gloriosa de Jesus. Um detalhe apenas, Jesus falou que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. A respeito do dia e a hora da volta dele, ninguém sabe. É para todos nós um mistério. Agora, se eu não sei o dia nem a hora da volta dele, só existe uma atitude sábia a ser tomada: estar preparado a cada momento. Se preparar a cada instante para a volta dele. E como que você prepara? Você se prepara, eu já disse há poucos instantes, conhecendo a vontade dele e praticando a vontade dele. Por isso, depois de aprendermos sobre esse tema, eu tenho um apelo a fazer para você. Você compreende que a volta de Jesus será visível, pessoal e literal? Você decide hoje, pela graça de Cristo, fazer todo o preparo para aquele dia? Você quer tomar essa decisão hoje na sua vida? Você que está em casa nos assistindo, você que está assistindo pela internet, em qualquer lugar, você compreende que Jesus está voltando e você quer fazer da volta dele o grande objetivo da sua vida? Você quer se preparar para recebê-lo em glória e majestade? Então nós precisamos conhecer o que ele ensina nesse livro e viver o que ele ensina. Não basta conhecer, precisamos conhecer e viver. Porque aquele que prometeu voltar, em breve ele vai voltar. E quer você esteja pronto ou não, ele vai voltar. E se você não estiver pronto, você vai perder o maior presente que o céu ofereceu ao ser humano, o dom da imortalidade. Foi isso que Deus ofereceu para todos nós, dom da imortalidade, vida eterna. Só que uma vida eterna não num planeta como o nosso, vida eterna num local onde não existe morte, dor, sofrimento, lágrimas. Lembra de Apocalipse 21, verso 4? Da promessa? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A solução para todos os problemas da humanidade reside na volta de Jesus. E é por isso que eu e você precisamos fazer o devido preparo para recebê-lo. O trio Discípulos vai cantar uma música que fala sobre a volta dele. E enquanto eles cantarem a respeito desse glorioso dia, eu espero que brote no seu coração o desejo de se preparar com todas as forças para receber o Senhor Jesus. Preste muita atenção na letra dessa música. E você vai entender que este evento é o clímax do plano da salvação de Deus. Para ele apontam todas as profecias da Bíblia e nós devemos nos preparar para recebê-lo. Ouça com atenção. Quantas
Quantas vezes já chorei pensando em Cristo, na sua vinda gloriosa em outro viver. Quantas vezes neste mundo temos sofrido a amargura de viver tão longe do lar. Eu espero ver em glória Cristo voltando com seus santos anjos numa nuvem no céu. Está perto e sei que Ele já não demora. Breve o veremos triunfante no lar. Nosso lar não é aqui. Nosso lar é muito além desse mundo.
sua face no dia Esse será o maior acontecimento de toda a história. Quer você queira, quer não, Jesus vai voltar. Se nós estivermos vivos até aquele dia, e essa é a esperança que nós nutrimos no coração, você só vai estar de um lado ou de outro. Se você estiver entre aqueles que se prepararam, você vai abrir os seus braços para os céus e vai dizer: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Se você não se preparou, você vai estar, de acordo com Apocalipse 6, 14 a 17, entre aqueles que vão fugir e pedir aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Eu e você só temos dois caminhos. Jesus falou do caminho estreito e do caminho largo. Não tem um terceiro caminho. Então, aqueles que não fazem da volta de Jesus o grande objetivo da vida, estão perdendo tempo. De que adianta você conquistar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma? E hoje, eu posso estar falando para pessoas que se levantam de madrugada e deitam tarde, correm o dia inteiro atrás de recursos. E é claro que você tem que ter recursos para manter a sua família, para ter uma vida digna. Mas lembre-se, nada nessa terra será levado para os céus. Tudo vai ficar aqui. Por isso não compensa você se exaurir naquilo que não é vida eterna, naquilo que não é celestial. Nós temos que colocar como objetivo máximo da nossa existência o preparo para esse dia. Então o tempo que você tem que ser para estudar esse livro, para conhecer a vontade de Deus, para se preparar. O tempo que você tem é para envolver a sua família nesse objetivo, para envolver teus filhos nesse objetivo. E às vezes nós queremos dar para os filhos uma casa, um conforto, mas não estamos dando para eles o que mais importa: a esperança de vida eterna, o céu. De que adianta dar para a sua família tudo que ela precisa, e tem que dar sim, mas se você ignorar a volta de Jesus? E quando Ele voltar? Já imaginou um pai, com todos os privilégios que teve de conhecer a palavra, ver um filho se perder? Já imaginou um filho que conhece muito da palavra e não ajudou os pais? Como ficará nesse dia? Por isso a razão da nossa vida tem que ser o preparo para a volta dele. Mas esse preparo envolve ajudar outras pessoas, envolve alertar, advertir. Todos nós precisamos disso. Só aí a nossa existência passa a fazer sentido. Por isso eu queria apelar ao coração de vocês. Vamos fazer da volta de Jesus o grande objetivo da nossa vida. Porque quando Ele voltar, Ele vai dar a vida eterna. E quem não se preparou vai ser condenado eternamente. Amigos, que grande desafio a palavra de Deus apresenta para mim e para você hoje. E nós precisamos sim nos colocar inteiramente nas mãos do Senhor Jesus para nos preparar para esse dia. Se você tem esse desejo no seu coração, eu queria orar por você agora, para que ele se concretize. Feche seus olhos, ore comigo. Pai Santo, todos nós aqui desejamos ver o Senhor voltar
em glória e majestade. Nós não queremos ficar para trás. Nós não queremos ser destruídos quando o Senhor voltar. Nós queremos receber das Tuas mãos o maior presente que o céu nos ofereceu, a imortalidade, a vida eterna. Por isso nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor e pedir que Jesus venha morar em nós. Nós queremos Te entregar a nossa vida e queremos pedir a Tua ajuda para ajudar outros, para divertir outros da Tua breve volta. Pai, atenda a nossa oração e nos prepare para aquele glorioso dia. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe ricamente você e que a volta de Jesus seja a nota tônica da sua e da minha vida e que nós nos preparemos para aquele glorioso dia. Eu espero você no Bíblia Fácil na próxima semana. Deus te abençoe.